Vimos e agradecemos. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo de número 16. Diz assim a palavra: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Amém? Podeis tomar assento. Deus faz uma pergunta para Agar, e é a pergunta que nós temos que responder para que nós possamos ter um direcionamento. De onde você veio e de onde você vai. De onde você está vindo e para onde você vai. Nós temos que responder essas perguntas. Nós somos especialistas em fugas. Temos vivido debaixo de pressões diárias que nós mesmos geramos. As pressões que nós sentimos são geradas por nós mesmos. Nós estamos diante de problemas que nós muitas vezes somos os geradores desses problemas. Diante de tantas pressões, a possibilidade que encontramos é a fuga. Quantas pessoas vivem em uma fuga? Então tem que responder essa pergunta: de onde você vem e para onde você está indo? Ou do que você está fugindo? Ou de quem você está fugindo? As mais perigosas são as que nós fugimos de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos fugindo de nós mesmos. Nós não nos suportamos, não suportamos as decisões que nós tomamos, e nós fugimos de nós mesmos, nos escondemos de Deus. Não queremos ter um encontro com Deus. A pergunta que muitas vezes nos vem é: o que a história de duas mulheres, há milhares de anos atrás, pode nos ensinar hoje no século 21? O que essas duas mulheres, elas poderiam nos ensinar hoje? Sarai, uma mulher dominada pelos ciúmes, pela inveja,
uma mulher articuladora. Agar, uma mulher que se mostra arrogante. Ela tinha tudo em suas mãos e ela estava dominando toda aquela situação. O maior inimigo da promessa, é a ansiedade. Sempre que nós temos uma promessa, o maior inimigo da promessa que nós temos é a ansiedade. E Sarai, ela não consegue controlar a ansiedade frente às circunstâncias do tempo. Ela começa a pensar: Deus está demorando, ou Deus não vai fazer. Então a ansiedade nos faz usar o coração e não a fé. Quando vem a ansiedade, nós começamos a usar o coração e não a fé. Não cremos mais que Deus possa fazer algo, começamos a duvidar. Versículo 2, ela disse: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma pois agora minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ela diz: olha, porventura Deus tem me impedido. Ela já não confia mais na promessa. Então ela começa a duvidar. A ansiedade, ela nos faz pensar com o coração e não colocar a fé em prática, não esperar em Deus. Quando as coisas não acontecem como nós planejamos, nós buscamos um culpado, e ela agora começa a culpar o seu marido. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus no teu regaço. Então agora você é culpado por tudo que aconteceu. Quando parece que Deus está demorando, tentamos solucionar usando os nossos instintos ou soluções próprias. Quando pensamos: Deus está demorando, Deus não vai agir, nós começamos a agir na nossa própria cabeça e pensamos que tudo está certinho, porque nós demos uma solução para o problema que estava se apresentando. Sempre temos uma saída que nos parece muito mais simples, muito mais fácil. Sempre achamos que os problemas podem ser resolvidos de uma maneira mais simples. Muitas vezes Deus, Ele nos dá uma palavra: espere. Eu vou dar, mas espere, não é o tempo. E temos que confiar em Deus. A ansiedade, ela nos faz agir com o coração. E quando tomamos decisões sem fé, a única coisa que enxergamos é a impossibilidade. Quando deixamos o nosso coração ele ir à frente, logo o que surge é a impossibilidade. Não, isso não tem jeito, desse jeito não vai acontecer, com essa promessa não vai se cumprir, Deus tem impedido, e toma a minha serva. Escolhas erradas. As decisões de hoje serão os resultados do nosso amanhã. As decisões que nós tomamos hoje, nós vamos viver os resultados amanhã. O resultado de hoje foi as decisões que nós tomamos ontem. Muitas vezes nós estamos reclamando como estamos vivendo hoje, mas o que nós estamos vivendo hoje, o resultado de hoje, foi as decisões que nós tomamos há alguns anos atrás, alguns meses atrás, e estamos colhendo os resultados. Sarai não assume o seu erro, pensou errado, tomou decisões erradas, e agora ela busca um culpado para aquilo. Você trouxe um agravo. Quantas vezes nós não mudamos uma situação porque procuramos quem é culpado por aquilo que nós estamos sofrendo? Se tornou uma mulher cruel e amargurada. Como foi Sarai agora? Ela se torna uma mulher cruel, amargurada, exigiu que Agar
fosse embora, Agar, serva de Sarai. Então ela vai agora para o deserto. E a palavra diz que chegando em um determinado lugar, ela tem um encontro com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E o anjo chega para ela e pergunta: de onde vens e para onde vais? Qual é o teu destino? De onde você vem vindo e para onde você está indo? Se nós parássemos para ouvir esta pergunta e pudéssemos responder para Deus, de onde nós estamos vindo e para onde estamos indo, muitas coisas seriam resolvidas nesse diálogo. Ela para agora e ela vai ouvir o que Deus quer com ela. Deus trabalha com arrogância. E Deus agora dá uma ordem para ela. O anjo do Senhor trava um diálogo com ela e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Volta, humilha-te diante da tua senhora. Essa foi a palavra do anjo. Voltar, se humilhar, pedir perdão, consertar tudo o que estava acontecendo, porque foram decisões erradas. Ainda hoje pela manhã ministrava que se nós parássemos, ou se nós investíssemos a mesma quantidade que nós investimos para a guerra, na paz, todos os conflitos já teriam parado. Mas nós gostamos de investir em guerra, alimentar ódio, alimentar rancor. Nós gostamos quando um lado está contra o outro, nós tomamos bandeira, tomamos partido. Mas se nós pensássemos como estas duas mulheres, elas poderiam ter resolvido os conflitos que nós estamos vivendo hoje. Porque todos esses conflitos que nós vemos hoje se iniciou nessa família. Arrogância, crueldade, mulher amargurada, mulher ciumenta, que poderia ter resolvido tudo isso. As duas poderiam chegar ali: nós erramos, uma perdoar a outra e cuidar daqueles filhos. Mas elas tomaram uma decisão de dividir, de ir além e viver uma vida de ódio, de rancor. E estamos colhendo até hoje essa maldade. Tudo porque não se ouve a palavra de Deus, tudo porque se investe muito mais na guerra do que no perdão, se investe muito mais na guerra do que na paz. Apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos diante ou debaixo das mãos poderosas de Deus, para que no seu determinado tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Apóstolo, ele diz: humilhai-vos, espera no Senhor, confia no Senhor.
busca em Deus, Deus nos dará resposta, Deus falará bênção sobre a nossa casa, e Deus ouve a oração de Agar. Muito interessante, muitas vezes nós pensamos: Senhor, ouça a minha oração. Mas algo muito interessante, que Deus ouve a oração às vezes dos rebeldes, muito mais do que aqueles que estão aos pés do Senhor. Porque aqueles que estão aos pés do Senhor já estão obedecendo, já estão servindo. Mas aqueles que têm um coração de rebeldia, Deus sempre tem que criar algo para ouvi-los, para que eles possam ouvir Deus falar. E Deus vai ouvir esta mulher que está ali na beira de uma fonte, desesperada, aflita, não sabe o que seria da sua vida, não sabia para onde ir. E Deus vai ter uma conversa com ela. Versículo 13 diz assim: e ele chamou o nome, e ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Ali ela teve um encontro com Deus, e ali ela reconhece que Deus viu a sua aflição. O poço do vivo que me vê. Ela está dizendo: este poço eu dou um nome ao Deus vivo que me vê. Libertação quando parece que estamos presos. Quando tudo parece que se voltou contra nós, Deus ouve a nossa oração, e Ele vai nos dar uma oportunidade de mudança, uma oportunidade para que possamos fazer diferente de tudo que estamos fazendo. Ismael não era o plano de Deus. Era plano de Deus? Não. Deus tinha um plano para que Ismael nascesse de Abrão e de Sarai? Não. Foi ideia deles. Eles que buscaram isso, eles que desejaram isso. A falta de fé de Sarai. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido. Ela começa a agir com os sentimentos, com a ansiedade. Para de confiar em Deus, para de crer na promessa, e ela agora vai buscar uma saída. Quantas vezes na ansiedade nós buscamos saídas que nos parece melhor e mais fáceis, mas com o passar do tempo nós vamos ver os problemas que se levantaram, os problemas que se acumularam, ao invés de melhorar, pioraram problemas, e nós temos que agora conviver com esses problemas que surgiram. Versículo de número 11 diz a palavra que: e disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O que Deus ouviu? Ouviu a aflição dela, ouviu o pedido de socorro. Me socorra, me ajude. Ismael quer dizer Deus ouve. O nome Ismael significa Deus ouve. A cruz estraga todo orgulho humano. Todo orgulho humano, ele tem um fim na cruz do Calvário. Deus presta atenção às nossas orações. Esta atitude, ela retardou a bênção em 13 anos. Aquilo que Deus tinha programado, aquilo que Deus estava preparando, retardou em 13 anos. A nossa ansiedade, as nossas decisões, muitas vezes retardam as bênçãos de Deus. Por não saber esperar, por não saber confiar, nós começamos a ajudar Deus, tomar decisões. E esse fato retardou a bênção de Sarai em 13 anos. Depois de 13 anos, Deus dá
Isaque a eles, mas retardou a bênção. Poderia ter acontecido antes, mas as decisões trazem problemas que vão se prolongando e vamos vivendo e convivendo com aquilo que nós criamos. Não era o pensamento de Deus, não era a promessa de Deus, não era para nascer, mas Deus não abandona. Deus não tirou as mãos. Ao ouvir aquela mãe chorando, Deus ouve a sua oração e Deus lhe faz uma promessa: o teu filho será uma geração frutífera. Haverá deles príncipes. E é tudo que nós vemos hoje. Tudo que nós acompanhamos hoje. Às vezes nós olhamos essa guerra e nos perguntamos: por que tanto ódio? Por que tanta ignorância? Pela falta da obediência. Por falta de obedecer a Deus. A desobediência nos trazem consequências. Eu gosto muito de uma palavra no livro de Lamentações, que o profeta Jeremias, ele pergunta: do que se queixa o ser vivente, a não ser dos seus próprios pecados? Do que nós nos queixamos? Da nossa ansiedade, de não esperar em Deus, de buscar os nossos próprios caminhos, de ir com os nossos próprios pensamentos, buscando saídas que nos parecem favoráveis, e não confiar na promessa e na palavra de Deus. Quando nós não confiamos na palavra de Deus, nós geramos guerras. Quando não perdoamos, geramos ódio. Quando não ouvimos a palavra de Deus, quando não nos arrependemos, o inimigo, ele vai tomando posse. Apóstolo Pedro, ele diz: humilhai-vos, cuidado, porque o vosso inimigo está ao derredor. Toda palavra contrária, todo pensamento contrário, ele vai tomando posse. O inimigo trabalha nas aberturas que nós damos, nas brechas que nós damos. Como o inimigo trabalha? Com as ferramentas que nós entregamos a ele. Como o inimigo trabalha contra a nossa casa, contra a nossa família? Nós damos a eles as ferramentas para que ele trabalhe contra a nossa casa. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 16, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo com as mãos postas. Mesmo fazendo sinal de misericórdia, nós pagaremos as consequências dos nossos maus pensamentos, das nossas atitudes. Então tudo isso que nós estamos vendo, a palavra, ela nos ensina que tudo isso é figura, tudo isso é ensinamento. Quando olhamos para essas duas mulheres,
nós devemos aprender com elas o quê? A não viver uma vida de inveja, a não ter uma vida de ganância, a não ter uma arrogância, e qualquer conflito que se levantar, se humilhe. Se humilhe, peça perdão, aplaque a ira, pare, busque a paz. Se nós tivéssemos homens convertidos, homens que obedecessem a Deus, se nós obedecêssemos a Deus, não haveria conflitos, não se gastaria tanto em proteção, em guerras, e muito mais para a paz. Porque se gasta tanto em guerra, e se ouve, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para atendimento ao pobre, não tem dinheiro para saneamento, mas a primeira guerra, o primeiro grito de guerra, aparece armas de todos os lugares. Estava ouvindo esses dias um especialista, e perguntaram, mas foi achado armas de tal lugar, até da Coreia do Norte. Ele disse, vai aparecer armas de todos os países, porque todos os países têm intenção nessa guerra, e querem vender. O inimigo, ele tem uma intenção, que você entre em conflitos, que você entre em guerra, que você alimente o rancor no teu coração, porque assim ele não permite que você busque a libertação ou a salvação. Ele sabe que o ódio no teu coração, ele alimentando o ódio, a mágoa, o rancor no teu coração, cada dia mais você estará se afastando de Deus. Por isso, apóstolo Pedro, ele nos ensina, humilhai-vos debaixo das poderosas mãos de Deus. Humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Temos que nos humilhar, para que Deus, ele possa nos levantar, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ansiedade nos faz agir com o coração. Ansiedade nos tira da palavra e do agir da fé. Começamos a agir pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, mas temos que buscar em Deus uma mudança. Buscar para que o Senhor venha mudar toda e qualquer situação, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agir com fé. Se tem uma promessa, espere em Deus, confie em Deus. Se a ansiedade está tomando conta do teu coração, reprima a tua ansiedade e diga ao teu coração, confia em Deus. Deus dará o escape. Deus dará a saída. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Ansiedade pode nos levar a decisões que nos trarão tristezas, angústias, dissabores. Tudo quando agimos com o coração. Eu penso que é assim. Quantas vezes falamos, eu não aguento mais, eu vou tomar uma decisão, e sem consultar a Deus, nos esquecemos das promessas, nos esquecemos que Deus está no controle, nos esquecemos que Deus, ele vai nos direcionando, ele vai cuidando de cada um de nós, cada dia. Se Deus ouviu a oração desta mulher, Deus não ouve a sua oração? Ele estava lá junto à fonte, chorando, e Deus diz para ela, de onde você veio? Para onde você vai? Talvez Deus esteja te perguntando nesta noite, nessa tua pressa,
para onde você está indo, de onde você veio. Deixa eu cuidar da tua casa, deixa eu cuidar da tua família, entrega nas minhas mãos, confia em mim, eu vou te abençoar, eu vou prosperar, eu vou mudar essa situação. Peça direcionamento para Deus, peça sabedoria, inteligência, peça o equilíbrio. A palavra pela manhã foi equilíbrio. Devemos ter equilíbrio, caminhar equilibrados. Fale com Deus, traga calma ao teu coração agora. Por que te afliges, ó minha alma? Confie em Deus. Não busque soluções imediáticas. Confie em Deus. Ainda que pareça que está demorando, Deus não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Confia. Entrega ao Senhor. Fale com o Senhor agora. Senhor, esta ansiedade que está no meu coração, Senhor, esta aflição que vem me forçando a tomar decisões pela minha própria vontade. Senhor, me ajuda a acalmar a minha alma agora. Senhor, em teu nome eu repreendo toda aflição do meu coração, toda ansiedade, Senhor, que me cobra uma decisão precipitada. Senhor, acalma o coração agora. Tira, Senhor, toda a precipitação, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, direciona, Pai, nos direciona, não nos permite, Senhor, tomar decisões que vamos nos arrepender amanhã, ou que vamos conviver com algo que será muito ruim. Senhor, acalma minha alma nesta noite. Senhor, acalma, Senhor, a nossa alma. Traga paz, traga, Senhor, a tranquilidade. Senhor, nos coloque num alto retiro, onde o inimigo não possa nos ver. Nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém